dons, né? Há uma variedade de dons, porque Deus ele derrama dons ao seu povo, à sua igreja, para o que for útil, como diz aqui, né? Para que suprir as carências, a necessidade ali da comunidade cristã, da igreja, né? Por exemplo, existe um evangelismo. Eu acho que nós já falamos até uma vez sobre isso, que existe a ordem de evangelizar, né? Ide, né? E fazer discípulos anunciar o evangelho e fazer discípulos, né? Batizando, Mateus, está lá em Mateus, a grande comissão. Batizar em meu nome, fazer discípulos, batizando, né? Aquele que crê e será salvo, aquele que crê e for batizado será salvo, né? E toda aquela questão que envolve a grande comissão. Existe um chamado, uma ordem para o evangelismo, mas existe um dom do evangelista, que é diferente. Todos nós somos chamados a evangelizar, mas existe alguém que tem um dom sobrenatural, uma capacitação extraordinária para ser um evangelista. E então, tendo um evangelista, ele vai ganhar almas na igreja local, na sua igreja local. E aí Deus levanta outro no ensino. É o pastor, é o mestre, né? Tem que é diferente, nem todo pastor é mestre. Há pessoas que se dedicam e são revestidos do alto com dom para mestre. Existe o dom para pastor, né? Então Deus vai derramando ali com a necessidade. Um ganha, o outro discipula, né? O outro pastoreia. E assim a igreja de Cristo ela vai sendo suprida as necessidades através dos dons espirituais. Os dons espirituais são derramados já para o que for útil, diz aqui o texto. Então existe uma variedade de dons, né? E que é diferente. O dom espiritual é diferente do talento natural, né? Eu posso ter um dom espiritual no louvor ou tocando o meu instrumento ali, né? Vamos lá para essa área aqui, porque é bem comum a gente ver também talento natural nessa área. Tem pessoas que não necessariamente são cristãs, mas nasceram com um talento natural, que é uma graça também de Deus, mas é uma graça que é comum a todos, né? Porque Deus é misericordioso e essas pessoas que nascem com talento natural, eles têm facilidade para algumas coisas. Você já deve ter percebido isso, né? Não necessariamente nem precisa ser cristão. Tem pessoas que nascem e são bons de ouvido, né? Um talento natural para música. Elas conseguem, é o ouvido absoluto que chama, né? Elas conseguem decifrar. Alguém toca uma nota lá e eles olham, essa nota é tal. É muito sensível. Essa nota é tal. É sustenida, é bemol. Então, né, é um talento natural, né? E há também dons espirituais também nessas áreas, que é um revestimento do alto, que aí só quem recebe, quem faz parte de uma comunidade cristã, da igreja, porque Deus ele dá para o que for útil, né? Às vezes o cara nem nasce com esse talento, mas ele buscando o Senhor, reveste ele com dom na parte do louvor, na parte da música, né? E há também o talento natural, que muitas vezes acontece do ser humano ter um talento para falar em público, né? E há outros casos dentro da comunidade cristã que o cara tinha pavor de falar em público, mas Deus reveste ele de autoridade, dá um dom a ele espiritual e ele começa a ser um mestre. Ele começa a ministrar a palavra assim e perde a timidez, perde o medo, porque Deus deu um dom a ele, é um dom do alto, é uma dádiva, é um presente de Deus para o quê? Para capacitação da sua igreja. Então há o talento natural que é diferente do dom espiritual, e é nessa área que nós vemos a igreja sendo conduzida pelo próprio Espírito Santo, porque ele é quem dá como ele quer, ele dá o dom como ele quer, ele distribui o dom como ele quer, né? É verdade. Nosso querido irmão Luciano, Paz do Senhor, meu irmão, ele faz uma pergunta aqui para você. Ele diz: Paz do Senhor, varões, de acordo com a Bíblia, qual é o maior dom que os seguidores de Cristo pode receber, pastor Jonas? Eita, essa pergunta aqui é boa. Vamos lá? Vamos lá, fica à vontade aí para responder o nosso. Qual o maior dom Isso, qual o maior dom que os seguidores de Cristo podem receber? Vamos lá, há uma classificação, o apóstolo Paulo, ele começa
a classificar e dar grau de importância aos dons. É verdade que os dons, todos eles são importantes, mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, né, se você for passar um capítulo aqui, ele vai falar sobre os dons de línguas e profecia. Aí porque está tendo um pouco de desordem ali naquele culto, e enquanto a palavra estava sendo ministrada, que era a profecia, né, que é a palavra de Deus sendo ministrada, algumas pessoas estavam interrompendo para falar em alto em línguas estranhas, e o culto estava ficando meio bagunçado. Eita. Aí o apóstolo Paulo orienta e diz que quando eu estiver tendo profecia, o dom de língua se cale. Aí ele vai dar ali um grau de importância superior ao dom da palavra. E ele vai dizer assim, olha, o dom de línguas edifica quem fala, porque não fala o homem, mas fala a Deus, a não ser que haja um intérprete. Aí ele vai falar, se tiver um intérprete, aí sim, a igreja toda será edificada. Mas no caráter de edificação, o dom de línguas, ele é classificado como... não que ele não seja importante, ele é importante. Falar em línguas, ser batizado é uma das evidências no batismo com o Espírito Santo, dom de línguas estranhas, mas nessa classificação entre a palavra, a profecia, ele fica abaixo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mesmo vai explicar, porque ele edifica a si, a quem fala. Então, quando eu não tenho um intérprete, né, alguém que tem o dom de interpretar essas línguas, ele não está edificando a igreja no geral, edifica a mim mesmo, que fala em línguas. Porque ninguém está entendendo? Porque só eu falo. Aí ele vai dizer, porque aquele que fala em línguas fala a Deus, né, não aos homens, né? Então, por isso que ele pede para que silencie. Por quê? Aí ele vai dizer, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Não tem esse negócio de a pessoa não se controlar e ter que falar mais alto do que a mensagem que está sendo ministrada. Então, nesse caso de importância, a palavra, a profecia, que ele vai dizer aqui, a palavra é mais importante, o dom da palavra, aquele que está ministrando ali a profecia de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então há um grau de importância, porque há dons que edificam toda a igreja e há dons que edificam a pessoa que recebe o dom. E o dom de línguas é um dele que edifica a mim que falo, a não ser que aí ele vai dizer, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Aí é uma bênção, porque eu vou falar e vou trazer o recado para a igreja. Aí é diferente, aí edifica a igreja. Aí ele é importante e ele fica ainda, você dá um passo a mais você vai mais profundo, e aí você tem uma edificação não só pessoal, mas agora mútua. Toda a igreja é edificada quando tem um intérprete ou quando você recebe também o dom de interpretar as suas línguas. O dom de intérprete é bem raro, um pouco raro. A gente vê pouco, né? A gente vê pouco, né? Mas eu já vi pessoas que interpretam e discernem aquelas línguas, e é assim maravilhoso, é uma benção, porque Deus, ele fala à igreja, né? Ele fala à igreja e a igreja toda é edificada. Então há um grau de importância, irmão Luciano, como o apóstolo Paulo vai descrever, né? E a palavra está em primeiro lugar. Tudo que é relacionado à palavra, como o ensino, né? Como o mestre, né? Tudo que é direcionado à palavra está em superior. Tanto é que tem um texto da Bíblia Sagrada aqui, eu acho que, eu não sei se não sei se é em Coríntios mesmo, que o apóstolo Paulo vai falar que aqueles que se dedicam no ensino, os presbíteros que se dedicam no ensino, são dignos de honra e de serem honrados, né? Serem honrados porque estão ali se dedicando à palavra de Deus, né? Então tudo que é relacionado à palavra, ele tem uma importância maior, porque está edificando toda a igreja. A igreja está sendo ministrada pelo próprio Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Então ele é superior nesse sentido. Então, tudo que é relacionado à palavra. O dom da palavra é um dos maiores. Ele não é que seja assim, o maior, o mais importante. Todos os dons na classificação, não? Na classificação ele fica em importância maior do que os dons que edificam somente a pessoa, como o dom de línguas. É o que o apóstolo Paulo fala. Não que ele seja o melhor,
Mas a palavra de Deus diz assim, ó, procurai com zelo os melhores dons. Então existem dons superiores no sentido de que edifica toda a igreja. Mas não que os dons que não sejam relacionados à palavra não sejam importantes, porque todo dom ele tem um fim, ele é destinado por Deus para o que for útil. Ele é dado pelo Espírito Santo para cumprir o seu propósito. Cada um vai receber um dom para atingir um propósito específico, para dar resultados diferentes dentro de uma comunidade, para que ela se complete. A pessoa, uma comunidade só feita de pastor não existe. Não seria. Como é que... Quem ganharia as almas? Cadê o evangelista? Tem que ter o evangelista, tem que ter o pastor, tem que ter o mestre para ensinar. Né? Então, a igreja se completa nessa mutualidade, nessa diversificação dos dons. Na diversificação dos dons é que a igreja se completa como um corpo, que é comparado lá em Romanos, aqui em próprio Coríntios, como um corpo bem ajustado, que cada membro tem uma função. Assim são os dons espirituais na vida dos cristãos, irmão Gildo. Porque ele dá dons individualmente para as pessoas, para que cada um tenha uma função e o corpo de Cristo ande bem ajustado e cumpra o seu propósito. Né? Já pensou, só existisse braço no corpo? Nós íamos para onde? Cadê as pernas? Cadê os pés? Aí o texto vai dizer, aqueles que nós julgamos ser os menores, às vezes, são importantes. Tudo é importante, todo dom é importante, porque ele foi destinado por Deus para cumprir um propósito que o outro dom não alcança. Né? Então é por isso que os dons são importantes. Mas na classificação entre o dom da palavra, em 1 Coríntios 14, a palavra vem em primeiro lugar, porque ela edifica toda a igreja. Mas o dom de línguas estranhas, ele é importante porque edifica a mim. E quando tem um intérprete aí é bênção, porque não só edifica a mim, mas toda a igreja. Glória a Deus. O Mononato diz aqui, quando os discípulos foram perseguidos, foram apelidados de cristão, né? Porque eles imitavam Cristo verdadeiramente. Isso era um testemunho tão profundo que preferiam morrer como Cristo morreu, mas não desistiu do seu objetivo, né? Isso mesmo. Olha, um comentário do irmão Nonato bem interessante. Ó. Sim. Devemos analisar que o dom é maior que outro dom, e não quem fala em profecia é maior do que o que fala em línguas, né? Então, ele fala que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, mas não quem fala em profecia é maior do que quem fala em línguas. Então, é o dom que é diferente, e na classificação do apóstolo Paulo, o de profecia, o da palavra, ele é mais importante porque edifica toda a igreja, né? Mas com toda a humildade, quem recebe o dom deve ter essa humildade que o irmão Nonato comentou, em saber que não existe ninguém maior que ninguém, porque não é por mérito. Charisma já é a palavra que é dada, dons, né? Charisma é graça, é pura graça, é presente, favor imerecido para quem o recebe, né? Então deve agir com toda humildade, entendendo que a diversificação dos dons existe para isso, para que a igreja se complete. Cada um tem sua função diferente para atingir resultados diferentes, que o meu dom que eu recebi muitas vezes não atinge. Então por isso que devemos andar em humildade e entender que não há ninguém melhor que ninguém, não há ninguém maior que ninguém, por causa dos dons diferentes, né? E pelos dons que às vezes a gente julgamos inferiores. Não, cada um tem o seu propósito para atingir o seu objetivo. Por isso que Deus dá diversidades de dons, diversifica os dons na sua igreja. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para nosso querido irmão Gleidson. É o Gleidson Alves. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Iraci Evangelista também, um abraço, minha irmã. Fábio Costa, nosso querido irmão Fábio. Rapaz querido, fica à vontade aí também de comentar, compartilhar o programa. Bênção de Deus, meu irmão. Nosso querido irmão Fábio, um abraço para você, meu irmão. Vamos lá, nós estamos falando hoje, para você que chegou agora e já pegou o programa em andamento, estamos falando sobre dons espirituais, não é isso, pastor João? Esse é o tema de hoje que a gente está comentando com você. Então, já sabemos que tem vários dons, né? Agora, quem é que distribui esses dons, pastor Jonas? Bom, é o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo distribui esses dons, esses charismas, né? Que é a palavra, a raiz grega, que é esses presentes, né? Presentes que Deus dá para a sua igreja, para capacitar o seu povo a um revestimento sobrenatural.
né? É um revestimento para não ficar na naturalidade, não ficar ali na superficialidade ou na mediocridade, né? Que os discípulos vivenciaram antes do batismo no Espírito Santo, antes do revestimento do alto, e os cristãos também, que são inseridos no corpo de Cristo, eles devem buscar essa experiência, né, de ser revestido de poder como os discípulos foram, para que eles vivam não na superficialidade, irmão Gildo, mas que eles sejam revestidos. Revestido é vestir uma nova vestimenta. É isso aí. É uma vestimenta, revestida é esse sentido. Revestir-se é vestir uma nova vestimenta, uma nova roupagem, uma nova capacitação que é o Espírito Santo dá ao seu povo. E o que é se revestir? Revestir é isso, é ser cheio do Espírito Santo, como uma roupa que é colocada, submersa dentro de uma bacia. Ela é totalmente coberta, né, pelo Espírito Santo. Então, essa experiência, o cristão deve buscar esse revestimento do alto, para que nessa busca pelos dons espirituais, a igreja possa cumprir os seus propósitos, né? Deus possa derramar o seu dom, como diz aqui no versículo 7 do capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dar a cada um para o que for útil, para que a igreja venha se completar como um corpo bem ajustado. Cada membro tem uma função diferente, mas sem ele não funciona, né? Já pensou se meu cérebro mandasse eu pegar um copo d'água e eu não tivesse braço? Como é que eu ia fazer para beber essa água, Diácono Gildo? É verdade, da mesma forma, o corpo de Cristo é assim, o cabeça é Cristo, mas aí ele dá as ordens, e quem executa essas ordens? O braço, a mão, os dedos. Então os dons, eles completam a igreja, e eles são distribuídos pelo Espírito Santo, como diz o texto, para o que for útil, para que a igreja atinja o seu objetivo, o seu propósito, e para que os santos da comunidade, os salvos, sejam edificados através desses dons. É por isso que ele distribui dons para nós, para que a gente cumpra o nosso propósito de tanto na missão, né, de evangelizar, e o Espírito Santo dá autoridade para o evangelista ministrar uma palavra, e o Espírito Santo convencer o pecador. Aí ele distribui dons na igreja local para que haja pastores para pastorear aquela ovelha que o evangelista foi lá e ganhou, para que haja mestres para que possa discipular essas ovelhas que vão chegando ao aprisco. Então a igreja vai como um corpo bem ajustado, cada membro ali exercendo seus dons que Deus dá, para que a igreja se complete e tenha eficácia, seja uma igreja eficaz e cumpra o seu objetivo como igreja aqui nessa terra. E quem distribui esses dons, está aqui bem claro no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 11, diz o seguinte, mas um só. Quando ele fala da diversificação de dons, né, que há vários dons, diversos dons, aí no verso 11 ele diz, mas um só é o Espírito, que opera todas essas coisas. Há uma diversificação de dons, mas não esses dons que são diversos, são vários, é um só Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, não como a pessoa receptora do dom quer, mas como ele quer. Né? Por isso que ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons, porém eu vos mostrarei um caminho mais excelente, porque é ele quem derrama os dons, ele distribui o dom, né? E ele dá a quem ele quer, da forma que ele quer, para cumprir o propósito e o objetivo que ele tem para aquela pessoa individualmente e para a sua igreja no coletivo, porque os dons sempre são usados para o bem comum, para a edificação mútua, para que todos sejam edificados. Glória a Deus. Tem uma pergunta bem interessante aí do irmão Leonardo, você está vendo aí? Você está vendo a pergunta aí? Então, a pergunta é: o dom espiritual é garantia de salvação, pastor Jonas? Essa boa pergunta. Eu vou achar o texto aqui. Enquanto você vai achando o texto, eu vou mandando um abraço aqui para nossa querida irmã Cleusa Maria. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe. O nosso querido irmão Isaías Rodrigues, ali da IAP Buriti, músico, homem bom no violão, nosso querido irmão Isaías. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um grande homem. A humildade na vida daquele homem é muito grande. A gente percebe. O nosso querido irmão Isaías, um abraço todo especial para você, meu irmão.
E aí, pastor Jonas, conseguiu achar esse versículo para responder aqui o nosso querido irmão Nonato? Eu lembrei logo de um texto, né? Porque a pergunta do nosso querido irmão é se o dom espiritual é garantia de salvação, né? É isso aí. Eu afirmo aqui de bate-pronto que não. Não? Né? Não, o dom espiritual, o objetivo dele é edificar os santos, é cumprir a edificação da igreja mútua, mas aquilo é um revestimento do alto para que a pessoa persevere, cresça no processo de santificação, mas a palavra de Deus garante que se nós não estivermos buscando essa busca, né, o Espírito Santo ele pode ser apagado, resistido, né, ele pode ser extinguido da nossa vida, né? Assim como... E o que é que faz isso? É o pecado, é o não abandono do pecado, é o não arrependimento, né? É viver cocheando entre dois caminhos. Nós vemos isso com Sansão. O Sansão é um exemplo claro disso, né? Sansão ele era juiz do povo de Deus, era nazireu, mas o seu nazireado não impediu de pecar. Ele tinha um dom, né? Ele tinha um dom, ele tinha a força em comum que nenhum homem tinha. E o Espírito Santo se apoderava dele. Mas por cochear entre dois caminhos, teve um dia que ele acordou e a palavra de Deus diz assim, o Espírito de Deus não estava mais em Sansão. Você pode Olha aí, o Espírito de Deus não estava mais em Sansão. E ele ficou fraco. Ele perdeu o dom, pastor? Ele perdeu o dom ou o dom apagou ali naquele momento? Por alguns tempos. Ele extinguiu o dom, ele abafou o dom. Né? Ele mesmo, porque de tanto ele cochear em dois caminhos, teve um dia que ele acordou e o seu cabelo estava cortado, era símbolo do nazireado dele. Mas o que é que fez ele perder a força? Não foi o cabelo cortado em si, foi o Espírito de Deus não estar mais nele. A desobediência? A desobediência dele, né? A quebra dos votos, né? A quebra da aliança da parte dele, né? Então o Espírito Santo saiu dele. Nós vemos isso em Sansão, mas nós vemos isso em Saul também. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apoderava de Saul de tal forma que ele era vitorioso. Até que um dia eles, por desobedecer, não uma vez, mas várias ordens de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus também não estava mais com Saul. E até o momento ele foi tão longe que Samuel, quando vai orar por Saul, Deus diz a Samuel, por que tu continua insistindo com Saul? Se eu já o rejeitei, não há mais conserto para ele. Não há mais trono para Saul aqui em Israel. Eu já passei para outro, né? Já tem um segundo meu coração, que era Davi, que Deus já estava levantando para o trono. Então, olha o texto existe em Hebreus para responder que não é garantia de salvação do espiritual. Sim. Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6, que fala daqueles que são... Olha, é um texto forte. São apóstatas e que são irreconciliáveis, o texto vai dizer. Olha aqui, ó. Hebreus 6, 4, 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, dom, graça, né? Ou tiveram dons assim celestiais, né? Foram usados por Deus e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha, eles conheceram, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Conheceram, foram íntimos, tiveram um conhecimento não raso, não superficial, mas como o irmão Nonato falou e nós comentamos, um conhecimento íntimo do Espírito Santo. Foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes não só desse mundo, do mundo vindouro. Provaram o extraordinário de Deus e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignorância. Então, olha que há pessoas que vão tão longe no nível de apostasia que não importa se eles um dia foram usados por Deus, provaram o dom celeste, foram cheios, tiveram dons, curaram, tiveram dom de cura, de profecia, foram mestres, pastores, evangelistas. Mas como até alguns amigos de Paulo que abandonaram ele, né? Não sei se foi Dimas, né? Você pode até me auxiliar aí. Teve um também que se apostatou na caminhada ali de Paulo, abandonou Paulo. E aqui em Hebreus, Paulo fala... Acho que foi Dimas. Amando o presente século, né? Vai lá, o apóstolo Paulo vai dizer sobre um texto assim, ó. Amando o presente século, voltou, né? Retrocedeu, abandonou... Então, eu acho que é esse nome mesmo. Então, vai lá, olha aqui.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celeste, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignorância. Olha como é forte isso aqui. Então, quanto mais nós experimentamos de Deus, nos coloca numa responsabilidade, irmão Júlio, de conhecimento, porque a palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis ou irreconciliáveis quando nós conhecemos e provamos de Deus e mesmo assim decidimos rejeitá-lo, né? Desprezá-lo. Então esses aqui que se um dia se apostataram, eles experimentaram tudo isso, irmão Nonato, e não o impediram de se apostatar a ponto de não ser mais possível salvação para eles. Então tá explicado. Não por causa que Deus não possa salvar, mas por causa da dureza do coração deles, que se afastaram de Deus, e pelo conhecimento que eles tiveram de Deus, é impossível que eles voltem novamente a se arrepender, porque já provaram de tudo e mesmo assim decidiram rejeitar Deus. Amém. Ele diz aqui, então nesse caso, apostasia não é deixar aquele conceito verdadeiro em busca de outro, mas fazer a própria vontade, desprezando as ordens de Deus, como Saul e Sansão? Pode ser também. Apostasia? Pode ser. A apostasia pode ser não necessariamente eu trocar uma verdade por outra, né? A apostasia pode ser eu abandonar aquilo que eu cria e deixar de crer, mesmo que não abrace uma outra crença ou uma outra fé. Então foi isso que nós vemos na vida pela desobediência, né? Pelo pecado. Nós vimos uma certa, vamos dizer, apostasia, porque deixar de crer da parte de Saul, né? E Sansão foi mais uma desobediência do que apostasia em si, né? Eu não digo que foi uma apostasia. Ele viveu segundo suas vontades, seu instinto, né? Porque todos os dois tiveram uma segunda chance, né? E o apostado não tem? Não, o apostado também tem. Tem? Todos têm uma segunda chance e Deus ele dá um recomeço, né? Para cada um, mas há uns que rejeitam e outros não, né? E nós vemos eu não digo na vida de Sansão uma apostasia, porque ele até cria, mas ele foi negligente e desobediente, né? Sansão, eu vejo isso na vida de Sansão. Na vida de Saul, eu vejo uma apostasia, porque ele deixou de crer e não buscou mais em nenhum momento da sua vida. Até tentou, né? Eu acredito que não se enquadra aqui em apostasia. Aqui neles foi desobediência, negligência, e foram num nível tão longe, né? Sansão, mas a gente vê no final da sua vida que Deus dá de novo o dom, né? Deus dá de novo o dom ali para cumprir o propósito específico que Deus tinha ali, que era não deixar escarnecer o seu nome, zombar seu nome, destruir os filisteus. Sansão, até no fim da sua vida, mesmo diante dos seus pecados, ele se arrepende e Deus concede novamente o dom para que o nome dele não seja envergonhado e para que ele cumpra o seu propósito, que era o quê? Destruir os filisteus. Era o propósito de Sansão, era dominar os filisteus, era destruir os filisteus, né? Ele não está nos top dos tops dos heróis da fé, justamente por causa da sua desobediência, né? Então há caminhos que o homem escolhe, né, para se afastar de Deus, ou da desobediência ou da apostasia. Então nós vemos aqui esse texto de Hebreus falar sobre apostasia e pessoas que não serão salvas, mesmo que receberam dons espirituais. Então, só para a gente aqui fechar, irmão Nonato, não necessariamente o dom espiritual é garantia de salvação, né? Não é, porque nós vemos na Bíblia Sagrada homens de Deus que experimentaram coisas extraordinárias, como Sansão, como Saul, né? Que antes do Espírito Santo ser morada, o Espírito Santo apenas fazia visitações. E Sansão e Saul foram
o Espírito Santo se apoderou deles, em que não acontecia isso com os homens comuns da época. Não era assim. O Espírito Santo não agia como age hoje, que todos quanto aceitam são moradas do Espírito Santo. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo hoje. Mas naquele tempo o Espírito Santo agia esporadicamente em algumas pessoas, tomando, se apoderando deles e fazendo visitações. E Sansão e Saul foram exemplos disso. Sansão, no final da sua vida, nós vemos que Deus ainda foi glorificado pela vida dele, pelo seu arrependimento, né? Deus restaura ali o seu dom, e para cumprir o propósito de Deus, que era destruir filisteus, o que zombavam do nome de Deus e escarneciam do nome de Deus, e para que o nome de Deus não fosse envergonhado, mas glorificado até na morte de Sansão, Deus restaura ali o dom de Sansão. Mas Saul já foi diferente. Saul desobedeceu, foi tão longe que Deus não teve mais conserto para ele, né? Porque Saul, ele escolheu deliberadamente desobedecer a Deus. E há caminhos como escolhe para perder o dom ou para cair da graça, né? Ou a desobediência sem arrependimento, ou a apostasia abraçando até outra crença, ou até deixando de crer naquilo que cria. Então acho que fica aqui resumido nisso, né? Isso. Tem mais pergunta aí? Já que não ajuda. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Rose Carvalho. Nossa querida irmã Rose, ela tá no estado da Bahia. E o nosso irmão Francisco Nunes está em São Paulo, mas ele é da região de Juazeiro, aquela região ali. Ele conhece aquele casal abençoado, Diaconisa Kelly e o pastor Juscelio. Ele mande um abraço para eles. E só que ele falou pra gente na live de quinta, no programa de terça. Ele morava lá, conhece o casal, mas agora ele está morando em São Paulo. Mas ele é daquela região. Casal abençoado, eu disse pra ele que nasceu aqui também, né, pastor Isso, Juscelio fruto também aqui da Iapicroatá, né? Irmã Kelly teve um tempo aqui congregando com a gente. Isso, né? Foi líder do Ministério de Jovens. São um casal assim, bênção de Deus. É verdade. O nosso irmão Nele faz uma pergunta também para você. Vamos lá. Manda abraço, Diácono Gil. Ele diz: Pastor Jonas, quando perdemos a aliança com Deus, de alguma forma, também perdemos esses dons? Os dons espirituais, né? E a segunda pergunta é: como é reconciliação novamente com o Senhor? É possível receber do Espírito esses dons novamente? Bom, esses dons novamente? Isso. Vamos aqui, né? Primeiro depois que perdemos a aliança com Deus, né? Isso. Se de alguma forma também perdemos esses dons. Então, meu irmão, o dom espiritual, ele é dado por Deus para cumprir um propósito que não que na maioria das vezes ele é uma edificação coletiva da igreja. Deus está preocupado ali em edificar os seus salvos, né? Através dos dons espirituais. Então, quando nós deixamos a aliança com Deus, abandonamos a fé, se nós fizermos isso, né? Eu acredito que o que fica é o talento natural, ou a pessoa vai usar. A pessoa pode até tentar fazer assim, conforme ele fazia no momento em que recebia o dom espiritual. Mas o que vai ficar? Vai ficar ou o dom natural, né, que a pessoa tem para aquilo, né? Porque muitas pessoas, em nome de Deus, continuam fazendo obras assim grandes, né? Mas às vezes com o dom natural não é necessariamente um dom do Espírito, ou até quando a pessoa vai longe mesmo, ela fica como Saul, né? Fica na posição, no cargo, mas Deus já tem, o Espírito Santo já não está mais com ele, né? Ou como Sansão, quando tenta ali quebrar aquelas amarraduras que ele está aprendendo ele, aí ele se vê que de fato o Espírito Santo não está mais com ele. Então há pessoas que continuam no talento natural, mesmo distante de Deus, fazendo até obras, né, para Deus, mas com o Espírito de Deus não confirma isso, não tem poder, não tem autoridade, não tem confirmação, né? Porque quando os dons espirituais são usados na igreja ou fora dela, no âmbito de missão, né?
há uma confirmação do Espírito Santo. A palavra diz assim, ó, os sinais seguirão os que crêem. E em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. Então, quando o dom é usado dentro do propósito de Deus, há confirmação do alto. Há sinais, há prodígios, né? Há manifestação de poder, há conversão. Então, isso mostra que, de fato, ali é um dom do Espírito, né? E que a pessoa não está usando somente o talento natural. Porque o talento natural, irmão Gildo, não tenho o poder de convencer você em nada. É verdade. Mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa confirmação, através do dom espiritual, os sinais seguirão os que creem. Então, os sinais, os prodígios, a manifestação, isso é a confirmação do alto. E quanto à segunda pergunta, né? Com a reconciliação, é possível receber esses dons novamente? Isso, irmão. Se caso a pessoa caia, peque ou até se distancie de Deus, e ele volta a se arrepender de novo, isso é bem claro na vida de Sansão. As consequências do pecado veio sobre ele. Deus perdoou o seu pecado, né? Mas a consequência veio e ele teve um fim trágico, né? Poderia ser outro o fim de Sansão. Poderia ele ter passado vários anos ali julgando Israel, sendo juiz de Israel, e tá ali no top no top assim dos top do herói da fé, porque ele tinha o que ninguém tinha, né? Ele tinha um dom espiritual que ninguém teve. Quem teve a força de Sansão? É verdade, né? Mas ele foi um exemplo. Com a queixada matava matar mil homens. Né? Então, ninguém teve o dom que Sansão teve, mas ele é um exemplo do que nós não devemos fazer mais do que o que deveríamos fazer, né? Ele é um exemplo do que nós não devemos fazer jamais. Então, Sansão, ele deixa um ensinamento, claro, ele deixa, mas ele poderia ter ido muito mais além, né? Dentro do que diz o que foi a sua vida, né? Como juiz de Israel. Então, a gente vê homens de Deus que não tiveram o que Sansão teve, mas que tiveram um ensinamento assim glorioso de como nós devemos andar, né, de como nós devemos proceder. E isso, homens comuns, naturais, mas que foram cheios do Espírito Santo ao ponto de nós dizer, de fato, essa vida me inspira a querer ser igual a ela, né? Eu quero ser igual a ela. Como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, respondendo aqui a pergunta, né? Se é possível. Isso, a Bíblia... Nós vemos isso na vida de Sansão, né? Sansão é restaurado ali seu dom. E na vida do crente é assim também. Se o crente, porventura, por algum motivo, se desanimou, se distanciou, mas houve arrependimento na sua vida, arrependimento sincero, por que Deus não restaura esse dom? Deus restaura. Mas precisa uma busca novamente. Precisa uma busca novamente. Não é assim, o dom volta para a gente se reconciliar. Você reconciliou como seu dom. E às vezes há pessoas que perdem o dom. Né? E há pessoas que conseguem, são restauradas ali, porque Deus ainda tem um propósito, quer usar elas para um fim ali, para edificação e capacitação da sua igreja, né? Então, há a possibilidade sim, meu irmão, se da pessoa que um dia saiu dos caminhos do Senhor, voltou, se reconciliou e ela busca ali intensamente, novamente, ser restaurado o seu dom. Verdade. Quem está conectado conosco aqui é o presbítero Berg Souza, pastor Jonas. Você conhece bem, né? Isso. Presbítero Berg. Paz do Senhor, presbítero Bergson, nosso querido irmão. A gente ainda vai marcar um dia com ele. Missionário Adriel, ele conhece, é da igreja dele lá e teve com a gente no encontro de casais. Palestra no encontro de casais, não foi? Benção, foi muito bom. Foi muito bom. E vai estar de volta, né? Dia 24, na nossa conferência de missões, né? O coração dele arde por isso. Isso. Casal missionário lá. Adriel, né? Adriel e Franciele, né? Um casal missionário ali abençoado. E ele vai estar com o pastor Franci, outro homem que... Outro que respira missão. Respira missão, que vai ser assim um momento marcante nessa conferência. Vamos estar lá. Vai fazer o nosso coração arder junto com desses homens de Deus por missões. Eu acredito que é o que nos move, é o que é a igreja da promessa. Ela tem essa identidade, né, missionária, né, de compartilhar o evangelho, e eu creio que vai ser bastante edificante para quem estiver lá. Então ele é um presbítero também lá da igreja do nosso
querido irmão Berg vai estar lá junto com a gente. Ah, é, né? Mas, então foi benção demais o encontro. Você teve lá, né? Tive lá. Ele tem um ministério voltado para a família, né? O irmão Adriel. Muito bom. E além disso, o ministério que ele exerce integral, que é o ministério a missão, né? Uma vida então muito dedicada. E ele vai passar algumas estratégias, né, missionárias dele, e nós vamos unir com o que nós temos de melhor também aqui no Campo Ceará, que é o nosso pastor Francis, né? Muito bom na missão. É excepcional, ele vai nos dar também estratégias, abordagem, e vai ser assim vai expandir o nosso conhecimento sobre missão, assim. Então quem está assistindo que é aqui de Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Barreira, né? Na Barreira, no Córrego, dessa região aqui, Mangabeira, todo mundo aqui da região metropolitana, lá, né? Metropolitana e até capital, Fortaleza. Isso. Você que está assistindo, dia 24 desse mês nós teremos uma conferência missionária que 3 da tarde. Você não pode perder a partir das 3 da tarde. Glória a Deus, vamos estar lá. Vendemos peixe? Vamos estar lá. Amém. Vendemos peixe, né? Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui também para nossa querida irmã Raquel Edvils, ou então nosso querido irmão Edvils. Ela diz: Sansão fez tudo ao contrário de um nazireu de Deus. Eita, isso, ele é como eu falei, ele é um exemplo do que nós não devemos fazer como cristãos, né? Ele como nazireu e nós como cristãos. Ele diz: antes de sua morte, ele se arrependeu e foi restaurado. E Deus o restaurou. Então, pela vida de Sansão, nós vemos que Deus pode restaurar. A consequência do pecado virá para aqueles que se desviaram do caminho, mas o arrependimento sincero traz o favor de Deus novamente. O dom é uma dádiva, é uma graça, não é por mérito. É charisma, né? Charisma deriva-se a palavra graça também, né? Charisma é dom, charisma é graça, charisma é favor, é presente de Deus. Então, como é um presente, é um favor imerecido, pode ser que a pessoa, respondendo a pergunta da Simão, saia do caminho ali, mas ela se arrepende e volte e Deus restaura, porque é favor, não é meritório. Glória a Deus. Um abraço para nossa querida também irmã Juliana Gomes. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Tereza Souza, ela manda paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. Vamos caminhando, pastor Jonas, por minuto final. Já estamos com 1h02 de programa nesse bate-papo hoje, falando sobre dons espiritual, mas eu gostaria de fechar esse programa de hoje com essa pergunta, pastor Jonas: qual a importância dos dons espiritual para um crente, para um cristão, pastor Jonas? Qual a importância? Vamos ver a importância? Vamos lá, vamos fechar com essa. Capítulo 12 de 1 Coríntios, que é aqui o capítulo base, né, que a gente tirou para fazer esse programa, diz assim, a partir do verso 13: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Aí ele vai continuar: se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vai deixar de ser do corpo? Porque não é mão, é pé? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Deixa de ser do corpo só porque é orelha e não é olho? Aí vai dizer assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É complicado. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Homem sábio, Paulo. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo é feito de vários membros, né? É verdade. Só braço, o que seriam? Vários braços, né? Não seria um corpo, né? Um corpo tem que ter braço, perna, cabeça, né? Cada um com tronco, a sua... né? Isso. Aí ele vai dizer assim, assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Todos precisam de todos. Isso, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, né? Olha aqui, olha que lição Paulo dá, né? É verdade.
E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Menos bonito, né? Fica às vezes... Dedo do pé. Dedo do pé, às vezes fica dentro do sapato, escondido, encravado ali, apertado no sapato. Mas é necessário. Mas é necessário, né? Eu descobri, irmão, que até esses cabelinhos aqui, ó, a nossa sobrancelha tem uma missão, tem um propósito, tem uma função no corpo, né? É verdade. Então, nada que Deus coloca no corpo não tem lógica, não tem sentido. Até nossos poros. Sim. E que esses cabelinhos que a gente olha, são tão cabeludos nos meus braços, que negócio é esse, né? Aí você vai pesquisar e tem uma função, né? Os poros da gente. Tudo, né? Então, da mesma forma, todos os dons são importantes, são essenciais na igreja. Porque, como eu já disse, um dom, ele atinge um propósito de Deus, de edificação específico que outro dom não atinge. Os dons se completam, cada um faz sua função. Não, por isso que Paulo vai dizer assim, ó, não, a orelha não pode dizer ao olho que não é do corpo, só porque é a orelha. Mas ele serve para completar. Isso, ele tem uma função específica que não é a mesma do olho. Deus dá diversidade de dons para isso, para que